Que maravilha. A paz do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, estão neste momento aí atentos à palavra do Senhor. Quero meditar um pouco a palavra de Deus, passar para você aquilo que Deus Ele tem colocado no meu coração. Amém? Aleluia. Nossa alma, minha alma deseja, anela a presença de Deus. Como diz aí esse louvor, nós temos que oferecer o que nós temos de melhor para Deus. Aleluia. Se deleita um pouco aí. Olha aí que maravilha, né? O salmista, ele já dizia no Salmo: a minha alma anela por Deus, a minha alma deseja Deus. E todos os dias ele desejava estar ali na casa do Senhor para adorar o Senhor. Ele dizia já, o Salmo dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Amém? Eu quero deixar para que você possa ler aí na sua casa o texto base daquilo que nós vamos meditar um pouco. Está em Eclesiastes, capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo de número 8, né? Mas o versículo chave daquilo que nós iremos falar está em Provérbios 28, versículo 13, e diz assim: os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que as deixam, alcançará misericórdia. Louvado seja Deus. Então, capítulo de Eclesiastes, ele vai falar sobre a velhice, né? Sobre as limitações do corpo, né? Quando uma pessoa já chega a uma certa idade, né? E aqui o versículo de número 12, de número 13 de Provérbios 28, vai falar sobre a questão de que aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Para a gente poder, irmãos, viver uma vida cristã abençoada, né, desenvolver a nossa vida na presença do Senhor, nós temos que, a cada dia, entender que existem princípios cristãos a serem lembrados, né? Então, Deus deixou princípios para nós e nós, como cristãos, jamais devemos esquecer das verdades de Deus para nós. Eu quero falar sobre essa questão, né? Princípios cristãos a serem lembrados. Primeiro ponto que nós iremos falar aqui são princípios para a vida espiritual, né? Ou seja, existem 3 princípios que a gente quer tratar aqui: princípios para a vida espiritual, princípios para a restauração, né? E princípios para a prática religiosa, né? Então, vamos refletir sobre alguns princípios que nos ajudaram a viver a fé cristã de modo dinâmico, enfrentando sem temor os desafios ou as dificuldades da vida, né? Então, quando nós nos deparamos com algumas dificuldades, hoje estamos aí num tempo de muita dificuldade. Famílias que estão sofrendo, passando por grandes dificuldades. São dificuldades em todas as áreas, irmãos. Todas as áreas. E se você perceber, são problemas que estão envolvendo assim todas as famílias. A gente percebe que sempre tem alguém perto da família, toda família tem alguém ali próximo que está numa situação muito difícil. E muitas pessoas estão aí se entristecendo, se angustiando, perdendo a fé, está ficando enfraquecida, né?
E eu entendo que nesse momento nós precisamos refletir sobre alguns princípios, né, que vai nos ajudar a viver a nossa vida cristã e a superar, né, e a suportar e a vencer esses desafios que nós estamos passando, toda a Terra está passando nesses dias, né, de pandemia, nesses dias de muitos problemas na Terra, né, para toda a humanidade, não é só para um país, né, todas as pessoas estão sentindo na pele essa grande luta, né, essa grande batalha. A verdade é essa. Então, princípios para a vida espiritual. Primeiro, Cristo é Senhor. Depois, seja sujeito ao Espírito de Deus, né? Então, são questões que nós temos que nunca esquecer. Nunca vamos esquecer que Jesus, ele é Senhor da nossa vida. Então, reconheça diariamente que Cristo é o Senhor da sua vida. Haverá momentos em que você será tentado a praticar atos que não condizem com a vida cristã. Não deverão ser as outras pessoas que determinarão o que você deve fazer, e sim Cristo, que é o Senhor da sua vida. Mesmo diante de uma situação tão difícil, mas você precisa entender uma coisa. Nós precisamos entender diariamente, nos lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que Cristo, ele é Senhor das nossas vidas. Que não importa qual seja a situação, nós não vamos viver pelo que as pessoas falam, né? Pelo que as pessoas pensam, por aquilo que elas acham. Não. Mas nós vamos observar o que o Senhor Deus Todo-Poderoso determina para as nossas vidas. E como é que nós vamos entender? Observando os princípios de Deus. Isso quer dizer que nós não vamos poder ouvir os nossos irmãos, familiares e amigos? Podemos sim, dentro de um certo limite, porque se qualquer tipo de conselho, ou, como diz aqui, não deverão ser as outras pessoas que determinarão o que você deve fazer, e sim Cristo. Então, qualquer tipo de conselho, de atitude de pessoas que desejam que você venha a tomar, que vai contra os princípios de Deus, você tem que consultar e se lembrar que Cristo é Senhor da sua vida. Se aquilo ali vai fazer com que você venha ferir a santidade de Deus, venha contra aos princípios de Deus, então você jamais pode esquecer que você tem um Senhor, que você tem um guia, que você tem alguém que está no controle da sua vida e te deu liberdade para você escolher o que você quer para você. Então, por isso que nós temos que nos lembrar que Cristo é Senhor. Olha o que diz aqui em Colossenses 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, né? Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, nós não podemos jamais esquecer de colocar Deus na nossa frente, buscar a direção nele, através dele, porque é nele, por ele, que são todas as coisas, louvado seja Deus. Seja sujeito ao Espírito Santo de Deus, né? Não esqueça isso jamais. Por pior que seja a tua situação, meu querido, não esqueça jamais de se submeter ao Espírito Santo de Deus. Permita que ele tome a direção da sua vida, que ele possa te guiar, né? E falar ao seu coração. Se estiver diante de uma dúvida, o melhor é falar com Deus e aguardar a resposta. A partir do instante que compreendemos a sua vontade, mesmo que não seja aquilo que queremos, devemos nos curvar ao seu querer, por isso será o melhor para nós. Então, diante de qualquer situação da vida, o que nós vamos fazer?
nós vamos nos sujeitarmos à vontade de Deus através do Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 13 e 14 diz: porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados, feitos do corpo, certamente vivereis, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, seja sujeito ao Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Procura orar, procura pedir a direção de Deus, não tome nenhuma decisão, certo? Diante de situações críticas que o país está vivendo, confia no Senhor, né? Não entra em questões desnecessárias, mas que você possa apresentar toda a tua dúvida a Deus, porque Deus, ele está no controle de tudo, irmãos. Eu posso perder o controle das coisas. Você pode perder o controle da situação. Nós erramos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não erra, viu? Deus não erra. Ele está nesse momento sentado no seu alto e sublime trono. Ele colocou as nuvens como cortinas, né, entre nós e ele. E ele está lá sentado, então nada foge. Tudo o que está acontecendo, Deus sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe mais para Cristo e menos para você. É isso que nós devemos nos lembrar. No meio de tanta dificuldade, vamos olhar para nós. Vamos olhar para o homem, esperando alguma coisa do homem, né? Mas vamos olhar mais para Cristo, né? Olha o que diz a palavra em Hebreus 12, versículo de número 2. Diz assim, é de 1 a 3, mas vou ler só o versículo de número 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, à cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Certo? Ele assumiu aquela cruz. Ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Então ele recebe toda a adoração, ele tem o poder para aquilo que ele conquistou lá na cruz, por amor a mim e a você, ele manifestar nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então olhe mais para Cristo, menos para você, né? Então passa o tempo todo, tem pessoas que passam o tempo todo pensando só nelas, né? Isso traz muitas dificuldades, né? Então perceba que você tem defeitos, falhas, imperfeições. Isso leva ao desânimo e às frustrações. Mas quem confia no Senhor, não. Você jamais vai ser frustrado, não. Porque Deus é perfeito. Jesus é poderoso. O Espírito Santo é o nosso ajudador, consolador. Ele está consolando e confortando o seu coração atribulado. Talvez é um momento de tanta tribulação na sua vida, meu irmão, minha irmã, mas o Senhor te entende, te compreende, viu? Leia a Bíblia e obedeça a palavra de Deus, certo? Nós temos que ler a palavra. A Bíblia diz lá no Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Louvado seja Deus. João 14, 21 diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Promessa de Jesus. Aquele que me ama, né, é amado por meu Pai, e eu também o amo e me manifestarei a ele. Então o Senhor se manifesta na vida daquele que obedece, daquele que conhece a palavra, daquele que procura buscar no Senhor, conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? Segundo princípio, né? Então, quando nós adquirimos esse hábito de ler a Bíblia Sagrada, estamos conhecendo os pensamentos de Deus e o que podemos fazer para andar segundo a sua vontade, né? Então, o que nós vamos
Como é que a gente pode andar segundo a vontade de Deus? Conhecendo. Como é que nós vamos conhecer esse desejo de Deus? Observando a palavra, né? O salmista vai dizer assim: como purificará, pois, o mancebo o seu caminho? Né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Né? A gente sabe que o jovem não é fácil, né, irmãos? A tentação é grande, o mundo oferece muita coisa, mas aí a Bíblia vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus. Segundo princípio é o princípio da restauração, confissão dos erros a Deus. Então devemos confessar os nossos erros. Por isso que o versículo chave diz, né, que aquele que encobre as transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então tem que confessar os erros. Se você cometer um erro, o que fazer? Desistir da vida cristã ou continuar errado? Né? Nenhum dos dois. Nem você vai desistir da vida cristã e nem você vai continuar no erro. Né? São duas situações que você, se você tomar a decisão, você está totalmente errado. Reconheça o seu erro para com Cristo, certo? Esqueça o passado, não pratique mais essa falha, né? Então, agora o que você vai fazer? Confessar o pecado. Então, aquele que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz lá em João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então, se você já confessou o seu pecado, se você já apresentou a sua falha, o seu erro, pediu perdão a Deus, agora toma posse do perdão de Deus na sua vida. Tem pessoas que ficam sofrendo, né? Erram, pedem perdão a Deus, mas ficam se condenando, se autocondenando. Creia no perdão de Deus na sua vida. Se você pediu perdão, é promessa aqui de Deus. Né? O Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sempre acredite em Deus. Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Né? Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sempre acredita, invoca no Senhor, ao Senhor. Né? Invoca a Ele, porque Ele tem coisas ocultas e firmes que você não sabe, e essas coisas são reveladas para aqueles que temem a Deus. São segredos que Deus guarda para aquele que realmente ama, para aquele que obedece à sua voz. Então, confia a Ele todos os seus problemas, as suas dúvidas, as suas necessidades materiais, de qualquer natureza que seja. Se pensa que ninguém o entende, você está enganado. Deus, aleluia, conhece você, sabe quais são os seus sentimentos, desejos, sonhos, o que está acontecendo com você, né? Então, você pode fazer isso através de quê? Como é que eu vou fazer isso? Através da oração. Clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Aleluia. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não chegou ao coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. E você é um amado de Deus. Você é querido de Deus. Amém? O Senhor te ama. Ele deseja o melhor para a sua vida. Louvado seja Deus. Então, use a vitória de Cristo na cruz. Nós temos recursos lá na cruz do Calvário. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Amém? É nossa herança. Né? Tudo que Jesus conquistou ali naquela cruz, toda a dor que ele sentiu, todo o seu sofrimento, ele cumpriu tudo aquilo ali para nos dar a paz, para nos dar o perdão, para nos dar a salvação, para nos dar a alegria. Amém? São recursos que nós vamos adquirir através da oração. Por isso que a palavra diz: clama-me, responder-te-ei. Né?
Então, e Deus vai nos anunciar coisas grandes e firmes. Ele vai nos dar firmeza, Ele vai nos dar paz, vai nos dar a alegria. Princípios que nós jamais devemos esquecer. Vai guardando aí no seu coração, na sua mente. Então, aquilo que é supérfluo deve ser abandonado com a força de Cristo em sua vida. Ele já conquistou a vitória sobre o pecado, as fraquezas, a morte, o inferno e Satanás. Né? Tenha medo não, né? Jesus já conquistou a sua vitória sobre o inferno, sobre Satanás. Pessoas que têm um medo terrível, têm um medo grande, tenha medo não. Se você estiver em Cristo, se você estiver firmado na rocha, né? Se você está assim, buscando a palavra de Deus, em oração, clamando ao Senhor, você vai sentir essa força na sua vida, você vai ter esse entendimento e vai buscar esse recurso lá na cruz e vai tomar posse e você vai sentir na tua vida, né, que não tem nenhuma fraqueza, que nem a morte, que nem o inferno, nem Satanás vai destruir a sua vida. Olha o que diz aqui em Romanos 8, né, versículo 38, diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, aleluia, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nada, nem o passado, nem o futuro, nada, viu? Pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, fracasso espiritual, certo? Guarde bem isso no seu coração. O fracasso espiritual não ocorre por falta da graça e do amor divino, mas por causa da negligência da pessoa em manter sua comunhão com Cristo. Você vê uma pessoa fracassar, ficar na beira do caminho, cair, né? Então, aquele fracasso ali ocorreu, certo? Não é por falha da graça de Deus na vida de ninguém, mas é por causa da pessoa que não se manteve na presença do Senhor, que não se lembrou dos princípios estabelecidos por Cristo para que nós possamos ter uma vida abençoada, uma vida espiritual abençoada, né? Para que possamos também ter uma vida restaurada. São princípios de restauração, confessar os nossos erros a Deus, buscar os recursos lá na cruz, né? E também estabelecer uma disciplina particular, né? Se autodiscipline. Aquilo que você sabe que você não pode fazer, não espere que o seu líder vá te dizer que você não deve fazer, não. Se autodiscipline. Aplique a palavra de Deus na sua vida. E diz: isso aqui eu não vou fazer, não é porque o meu pastor, não é porque o meu líder, não é porque o meu pai, a minha mãe, não. É porque eu entendo que eu tenho que me autodisciplinar e eu tenho que aplicar a palavra de Deus na minha vida para não praticar certos tipos de pecados. Mas eu tenho que me guardar para que, aplicando esse princípio de Deus na minha vida, né, que é a disciplina, certo? Que é, aleluia, a vitória que Jesus já conquistou lá na cruz e também a disciplina particular, eu vou conquistar a minha vitória e eu vou ser uma bênção e uma pessoa, aleluia, diferente na presença de Deus. Então, o nosso corpo é adaptável às mais diversas situações. Se estabelecermos limites com o tempo, ele obedecerá. Então, se você tem uma luta grande contra sua carne, contra a sua vontade, né? Autodisciplina, coloca a disciplina nela, né? Vai aplicando a palavra, vai orando, vai jejuando, vai se consagrando e você vai, com certeza, aprendendo a andar bem melhor na presença de Deus e vai conseguir no nome de Jesus, porque é você quem está disciplinando a sua própria vida, né? Você não está andando porque fazendo algo, porque o fulano quer que eu faça. Não, eu faço isso aqui porque eu me sinto liberto, guardado, protegido, porque eu apliquei a palavra de Deus na minha vida. Terceiro e último ponto, princípios para a prática religiosa. Ter uma vida de oração, né? Em Lucas 18, de 1 a 8, ensina a não pararmos de falar com Deus. Orar não é apenas
fechar os olhos, viu? Em alta voz, dirigir-se a Deus. Podemos comunicar-nos com Deus através de pensamentos, mesmo quando estamos trabalhando e estudando. Isto é ter vida de oração, ou seja, tudo que for feito sempre deve envolver a participação de Deus. Mantemos dessa forma um elo constante com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que orar, irmãos, temos que clamar, temos que pedir. Oração, o que é orar? É falar, é um diálogo, é conversar, é falar com Deus. Mas a oração não é só você conversar. A oração, ela também é muitos sentimentos, né? Então, você pode estar falando, mas teu coração está ali distante, né? Então tem que ser, você conversa com Deus, mas você conversa com a alma, você conversa com os teus sentimentos, você apresenta a tua causa, né? Nós temos exemplo aí de pessoas que foram orar e nem sabiam o que fazer da vida. Josafá foi um, chegou um momento na vida dele que ele estava sendo ameaçado e ele estava ali tão angustiado que ele abriu o coração e a alma diante do Senhor, né? E ele não sabia o que fazer, mas ele foi orar com a alma, com os sentimentos, né? Então, o rei também, Ezequias, né, que ia morrer, mas ele apresentou a sua integridade a Deus em oração. Ele chorou, ele apresentou: Senhor, eu tenho te servido com integridade. E o Senhor mandou Jeremias voltar do pátio do palácio para entregar a vitória e uma resposta de mais 15 anos para a vida dele, né? Olha como Deus é maravilhoso, louvado seja Deus, né? Aí nós temos aqui em Lucas 18, do versículo 1 até o versículo de número 8, né? Nós vamos perceber que aí vai falar exatamente, olha o que diz a palavra. A parábola do juiz iníquo, né? Aquela viúva, ela insistiu tanto, né, que o juiz acabou atendendo a sua causa. Aquele juiz era uma pessoa que ele não temia ninguém, irmãos. Ele era uma pessoa só cheio do eu. Mas aquela viúva insistiu tanto ali que ele acabou cedendo e atendendo aquela viúva. E é isso que nós devemos fazer. Insista, ora, clama, pede, busca, não se cansa, né, de apresentar a tua causa diante do Senhor e confie, porque Deus cuida das nossas causas, é um princípio da prática religiosa, viu? Então, façamos assim, temos que nos alimentar espiritualmente, ou seja, da palavra. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para continuar vivo, nossa vida cristã também. É a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. Então, quando lemos, estamos fortalecendo a vida interior e espiritual. Então, nesse caso, quando chegarem as dificuldades, as dúvidas e outros problemas, eles serão barrados por uma resistência sobrenatural. Então, o que você tem que fazer para conseguir passar por tanta tribulação, tanta luta, né? Qual é o princípio para a prática religiosa, para uma vida cristã na presença de Deus? Um deles é alimentar-se da palavra de Deus. Você lê a Bíblia, você tem lido a Bíblia Sagrada, né? Você tem esse hábito de ler, desenvolva esse hábito, porque é uma necessidade, na verdade, que nós temos de ler a Bíblia todos os dias, observar o que o Senhor fala conosco, o Senhor tem para nós naquele dia, naquele momento, e Ele fala através da sua palavra. Manter um bom relacionamento na igreja, com os irmãos, né? Então, Atos 2, de 41 a 42, a Bíblia vai falar: a igreja de Cristo é formada de pessoas que possuem qualidades e defeitos. Precisamos aprender a conviver com pessoas que achamos difíceis e complicadas. Então, todo mundo é diferente, né, irmão? Cada pessoa tem um DNA diferente, cada pessoa tem uma digital diferente, ninguém é igual. A gente tem vários irmãos, né? Pelo menos somos 13. Ninguém é igual. Cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de viver, né? Mas o Senhor dá graça e nós temos que procurar conviver bem. E na igreja, que são várias pessoas, cada um com a criação diferente, a formação diferente, né? Uma maneira de viver diferente, né? Mas nós temos que manter, né, um bom relacionamento entre os nossos irmãos. Né? Procurar amar, suportar,
conviver, perdoar, pedir perdão, né? Viver, né? Então nós temos que cuidar desse ambiente, né? Os nossos relacionamentos. E isso é muito importante. E só procurando conviver em harmonia é que nós vamos desfrutar da glória e da presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Não guarde rancor de ninguém, né? Ainda que você tenha sido maltratado, ainda que você tenha, de alguma maneira, tenha sido injustiçado, mas não guarde rancor, né? Não negue a sua voz a ninguém, porque nós somos cristãos, né? Nós servimos a Deus. Então nós temos que viver aquilo que realmente nós pregamos, ou aquilo que Deus tem colocado em nossa vida, que é a palavra do Senhor Jesus. Claro que ninguém agrada a todo mundo, né, irmão? Nem Jesus conseguiu agradar. Mas você consiga, libere o perdão, né? Procura conviver bem, porque isso é princípio de Deus também. Testemunhar sobre o que somos. Então, existem muitas pessoas à nossa volta, né? Pessoas que precisam de uma palavra de orientação, pessoas que precisam de uma ajuda, pessoas que precisam ver em nós a presença do Senhor. Eu sei que todos nós somos falhos, irmãos. Ninguém é perfeito. Mas vamos lutar para que Deus, as pessoas possam ver alguma coisa em nós que venha glorificar o nome do Senhor Jesus. E para isso é necessário nós lembrarmos de princípios cristãos estabelecidos para nós. Quais são eles? Temos que lembrar de princípios para a vida espiritual, que é não esquecer que o Senhor é Senhor da sua vida, né? Que o Espírito Santo de Deus é o seu guia, é o seu consolador, né? É aquele que te dá a graça, que vai fazer você compreender a palavra de Deus, porque o pregador ele prega, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus através da palavra, louvado seja Deus. Ele que está agindo aí no coração, ele convence o homem, né? Então, leia a Bíblia, né? Tenha uma vida de oração, para ter uma restauração, uma vida restaurada na presença de Deus, né? Confesse os seus pecados, né? Acredite sempre no poder de Deus, use a vitória de Cristo lá na cruz por você, toma posse dela, né? Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não tenho, mas Jesus tem. Faça isso. Deus vai te abençoar. Desenvolva uma vida de oração, de autodisciplina. Amém? Procure alimentar-se da palavra, ter um bom relacionamento e testemunhe de Jesus. Fale de Jesus. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Nós não podemos ter vergonha de falar do Senhor Jesus, né? Para finalizar, né? Então a Bíblia diz que em Atos 2, versículo 41 a 42, né? Que está ainda dentro daquilo que nós falamos aqui, sobre a igreja, sobre relacionamentos, a Bíblia diz que manter um bom relacionamento na igreja. Houve um crescimento de quase 3.000 pessoas, prevaleceram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui fala da igreja primitiva, quando o Espírito Santo de Deus desceu ali, encheu o povo do Espírito Santo de graça, e a igreja primitiva começou a pregar o evangelho. Eles viviam tão unidos, com tanta harmonia, que a Bíblia diz que eles se juntavam, eram unidos ali no partir do pão, na comunhão, e Deus ia mandando aqueles que haveriam de se salvar, para eles ali se reunir junto com eles, e assim acontece conosco também hoje. Vivamos em união, vivamos na paz, não nos esqueçamos dos princípios de Deus para a nossa vida espiritual, certo? Para a restauração da nossa alma e para a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma noite de bênção, uma noite de paz, dias de vitória na presença do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso e que Ele te abençoe, nos abençoe, em nome de Jesus. Olha que maravilha. Deus é fiel e a nossa alma anela por esse Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, abençoa, Pai. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa a tua igreja, abençoa todos aqueles que têm escutado esta palavra. Engrandece o teu nome na vida, Pai amado, do teu servo, na vida dessa pessoa que está ligada recebendo a palavra. Meu Deus, queremos estar sempre na tua presença.
meu Deus, com alegria diante de Ti, meu Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, nos dá graça para vencermos este momento de luta, de batalha. Deus, e prepara a Tua igreja, prepara cada um de nós para nos encontrarmos contigo, Pai. Nos escuta, meu Deus, e nos abençoa agora e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor. Quero te agradecer mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.